Então vamos lá, meus amigos, vamos iniciar agora o nosso vídeo, a nossa parte de estudo sobre ação civil pública e ação de consignação em pagamento, duas ações que vêm sendo cobradas em alguns concursos trabalhistas. Nós vamos destacar aqui nesse vídeo os pontos principais sobre essas duas ações que podem ser cobrados pelas bancas, que têm mais probabilidade de caírem nos concursos. Começando com a ação civil pública, o que eu destaquei para vocês aqui? Primeiro, a previsão legal. Nós temos a ação civil pública prevista em 3 normas. Na Lei 7347 de 85, que é a lei que regulamenta, no artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal de 88 e no artigo 83, inciso 3º da Lei Complementar 75 de 93. Dessas 3 normas, nós vamos ler, nós vamos estudar para retirar os pontos principais da ação civil pública. Começando com competência. A ação civil pública, ela é da competência da Vara do Trabalho, de um tribunal, TRT, TST. Como que se dá a competência funcional? Qual é o órgão incumbido da análise da ação civil pública? Primeiro ponto aqui, competência funcional. Vejam que a ação civil pública, ela é ajuizada perante uma vara do trabalho. Nós não vamos ajuizar a ação civil pública só porque é uma ação que defende interesses coletivos em tribunais. Não. Ela tem o seu início na vara do trabalho e, claro, pode vir a subir aos tribunais por meio dos recursos, mas competência funcional da vara do trabalho. Mas da vara do trabalho de que local? Aí já ingressamos na competência territorial. E aqui nós temos um primeiro detalhe, uma primeira pegadinha que pode ser utilizada nos concursos. Vocês sabem, pelos estudos de processo civil e processo do trabalho, que a competência territorial, ela é relativa. As regras sobre competência territorial foram criadas no interesse das partes, razão pela qual o magistrado não pode declarar de ofício uma incompetência territorial. Pelo que vocês já estudaram até hoje, se a ação for ajuizada no local errado, que não seja o local competente, o juiz depende da apresentação de exceção de incompetência para declarar-se incompetente. Se a parte não apresentar exceção de incompetência, haverá prorrogação da competência. Vocês sabem que o juízo que não era competente, diante dessa inércia do réu, do reclamado, passará a ser competente. Então, regra geral, pelo que vocês já estudaram até hoje, a competência territorial é relativa. Só que aqui vem uma diferença. Na ação civil pública, a competência territorial tem natureza absoluta. As regras sobre competência territorial na ação civil pública foram criadas no interesse do Estado, logo possuem natureza absoluta. Se a ação civil pública for ajuizada em outro juízo, não no juízo competente, o juiz do trabalho poderá, de ofício, reconhecer a sua incompetência absoluta, remetendo os autos para o juízo competente. Aqui, por ser absoluta, vou destacar para vocês, nós vamos aplicar o artigo 113 do CPC, que fala do reconhecimento de ofício da incompetência. Então, competência territorial na ação civil pública absoluta. E qual vai ser a regra geral aqui? Eu quero ajuizar uma ação civil pública, sei que é na vara do trabalho, sei que a competência é absoluta, mas estou na dúvida no local do ajuizamento. Vejam que eu tenho uma regra geral, que é o local do dano. Onde houve o dano, que será analisado pela ação civil pública, é o local do ajuizamento. Onde houve o dano, será ajuizada a ação civil pública. Só que nós temos que analisar aqui, porque é bem mais comum de cair nos concursos, uma OJ, que é a OJ 130 da SDI 2.
Essa OJ 130 tem maior probabilidade de ser cobrada nos concursos, principalmente porque ela sofreu alteração no ano de 2012. E aí vejam, essa OJ trata das hipóteses em que o dano ultrapassa o foro local. Porque se o dano está restrito a uma localidade, caberá à vara do trabalho daquele local, daquela localidade, a análise da ação civil pública. Só que olha o que acontece. A OJ traz 3 situações, ela é bem completa porque ela traz 3 situações. Ela fala do dano local, ela fala do dano regional e do dano supra-regional. Isso daqui que vocês têm que saber, isso daqui que vocês devem memorizar. Se o dano for local, nós sabemos, regra geral, vara do trabalho do local do dano. Se for um dano regional, a análise cabe a qualquer vara do trabalho das localidades atingidas. Eu posso ter um dano que ultrapasse os limites ali de uma cidade, às vezes até de um estado. Vejam que a OJ fala que mesmo que as varas sejam vinculadas a TRTs distintos. Então eu posso ter um dano que ultrapasse o Espírito Santo e chegue até o Rio de Janeiro. Então, como as varas do trabalho estão vinculadas a distintos TRTs, a OJ diz que cabe a qualquer uma delas. Pode ser uma vara de uma localidade lá do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo. Claro o seguinte, que haverá aqui prevenção da vara que receber a primeira ação civil pública. Haverá prevenção da vara que primeiro conhecer do litígio. E vejo, no dano suprarregional, cabe a qualquer das varas do trabalho das sedes dos TRTs. Pensem aqui um dano nacional. Vejam que caberá a qualquer vara das sedes dos TRTs. Então leiam essa OJ 130, memorizem essas regras, porque há grande probabilidade, quando for cobrada ação civil pública, dessa OJ responder a sua questão. E aí, seguindo aqui na análise da ação civil pública, nós chegamos à legitimidade. E aí entramos na análise do artigo 5º daquela primeira lei que foi mencionada, da Lei 7347 de 85. O artigo 5º dessa lei diz que possui legitimidade para o ajuizamento da ação civil pública o Ministério Público, que é quem mais ajuiza as ACPs, as ações civis públicas, a Defensoria Pública, a União, os estados, DF e municípios. Então, Fazenda Pública, os entes aqui, eles podem ajuizar a ação civil pública, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. Então, geralmente, nós só lembramos de Ministério Público e Defensoria Pública, mas os entes da Fazenda Pública também possuem legitimidade para o ajuizamento da ação civil pública. Além disso, nós vamos falar das associações. Vejam que as associações, elas possuem legitimidade para o ajuizamento da ação civil pública se presentes 2 requisitos. Primeiro, se elas tiverem mais de 1 ano de constituição, esse é o primeiro requisito. E se elas tiverem, segundo requisito, por finalidade a proteção dos direitos da coletividade. Vejam que a associação tem que trazer ali no seu estatuto, como uma das suas finalidades, a proteção desses direitos da coletividade. Vejam que são os 2 requisitos. Mas olha o que acontece. A própria lei diz que o primeiro requisito, a constituição há pelo menos 1 ano, pode ser dispensado.
O juiz pode dispensar o requisito da Constituição há pelo menos um ano. Pode ser que não haja qualquer outra associação constituída há mais de um ano que possa ajuizar a ação civil pública. Logo, o juiz dispensaria esse requisito. Só que olha o que acontece. Nós temos aqui no processo do trabalho a figura dos sindicatos. Os sindicatos podem ajuizar a ação civil pública. Só que olha o que acontece. Coloquei para vocês aqui, e cuidado porque isso pode ser uma pegadinha. Vejam que os sindicatos não precisam de constituição há pelo menos um ano. Eles não se enquadram na regra acima descrita das associações. O sindicato não precisa estar constituído há pelo menos um ano para poder ajuizar a ação civil pública. Por quê? Qual é? De onde vem esse entendimento? Vem do artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal. Esse artigo 8º, inciso 3º, conferiu legitimidade ampla ao sindicato. O fato de ter conferido essa legitimidade ampla faz com que não se exija o requisito da Constituição há pelo menos um ano. Tomem cuidado com esse ponto. Além disso, nós vamos falar aqui, já que estamos falando de legitimidade, de partes, vamos falar aqui 2 tópicos sobre litisconsórcio. Vejam que são 2 tópicos importantes que estão na Lei de Ação Civil Pública. Vamos lá. Eu tenho, num primeiro momento, a faculdade do poder público ou associações legitimadas de se habilitarem como litisconsortes de qualquer das partes. Então, antes de nós repetirmos, nós vamos colocar aqui, eu peço para que vocês leiam esse dispositivo da Lei de Ação Civil Pública, o artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 7347 de 85. Pode ser que algum daqueles entes, um município, o Estado, a União ou uma associação não tenham ajuizado a ação civil pública, mas pode ser que eles tenham interesse de se habilitar como litisconsorte de uma das partes. Pode ser que o município queira aderir à pretensão lançada por meio da ação civil pública por outro legitimado. Então, o poder público e as associações, elas podem se habilitar como litisconsortes de qualquer das partes. Esse é um primeiro ponto aqui, formando um litisconsórcio na ação civil pública. O segundo ponto importante para o concurso é o litisconsórcio entre ministérios públicos. Nós podemos ter aqui um litisconsórcio formado entre ministérios públicos da União, Distrito Federal e Estados. Isso também está previsto no mesmo artigo 5º, só que agora no parágrafo 4º. Então, principalmente para os concursos trabalhistas, vocês vão ler o parágrafo 2º e o parágrafo 4º do artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. Além disso, nós vamos tratar de litispendência, que é um tópico que pode ser cobrado na sua prova de processo do trabalho. Litispendência, o primeiro ponto aqui, nós vamos nos utilizar do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o CDC entra aqui com essa norma para ser aplicada no processo do trabalho. A informação que consta desse artigo 104 é que não há litispendência entre a ação civil pública e a ação individual. Pode ser que um sindicato, o Ministério Público do Trabalho tenham ajuizado uma ação civil pública e Bruno tenha ajuizado uma ação individual. Vejam que as pretensões são semelhantes, Bruno busca tutelar o seu direito material e por meio da ação civil pública o legitimado busca a proteção também desse direito material. Claro que não apenas para Bruno, mas para todos os trabalhadores que se encontram naquela situação.
Apesar de nós termos as duas ações buscando a proteção do mesmo direito, não existe litispendência entre elas. Vejam que as ações elas não são iguais. E para que haja litispendência, vocês sabem que as ações devem ser iguais. E para serem iguais, elas precisam ter as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Vejam que de plano aqui nós já verificamos que as partes são diferentes. O autor da ação individual é Bruno, o autor da ação civil pública é o Ministério Público do Trabalho. Além disso, a pretensão, o pedido levado ao Poder Judiciário por meio da ação individual de Bruno é um pedido concreto, definido apenas para Bruno, ao passo que na ação civil pública nós temos aqui um pedido geralmente de condenação genérica, para que depois venha a ser liquidado. Então as partes são diferentes, o pedido, apesar de tutelar o mesmo direito material, ele também é diferente. Por isso que não existe litispendência. Para lembrar o conceito de litispendência, eu vou colocar aqui, ó, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Só que não há, vou destacar em amarelo, não há litispendência entre a ação civil pública e a ação individual. Não são ações idênticas, iguais. Agora, olha o que acontece. O Bruno ajuizou a ação individual dele. Logo depois veio o Ministério Público do Trabalho e ajuizou uma ação civil pública. Olha o que acontece. Uma regra importante aqui do CDC. Eu, autor individual, eu posso suspender a minha ação no prazo de 30 dias a contar do conhecimento do ajuizamento da ação civil pública para me beneficiar dessa ação coletiva. Então, ao tomar conhecimento nos autos que foi ajuizada uma ação civil pública, eu tenho prazo de 30 dias para requerer a suspensão do processo. Para que requerer a suspensão do processo? Para aguardar o desfecho, para aguardar a decisão a ser proferida na ação civil pública. Se ela for favorável, a suspensão do meu processo faz com que eu seja beneficiado pela decisão coletiva. Então a ideia é, vou suspender o meu processo, a minha ação individual, para aguardar o desfecho, a decisão proferida na ação coletiva, de forma a que possa me beneficiar da decisão, por exemplo, de procedência nela. Essa regra no artigo 104 do CDC. E aí vamos aqui para os efeitos das decisões proferidas na ação civil pública em relação à ação individual. Olha o que acontece, houve a procedência da ACP. Eu suspendi a minha ação individual e estou aguardando o resultado da ação civil pública. E houve a procedência da ação civil pública. O que vai acontecer com a minha ação individual? Ela será arquivada. Vejam que a minha pretensão buscada na ação individual foi reconhecida na ação civil pública, logo eu terei o arquivamento da minha ação individual. Só que eu suspendi a minha ação individual, aguardei o resultado da ação civil pública e a ação civil pública, vamos aqui, ó, foi julgada improcedente. Os pedidos formulados na ACP foram julgados improcedentes. O que acontece com a minha ação individual? Eu não serei prejudicado com a improcedência da ação civil pública. Na verdade, o que vai ocorrer é que a minha ação individual continuará. Ela que estava suspensa, agora volta ao seu curso normal. Por quê? Pode ser que o juiz do trabalho que esteja julgando a minha ação individual venha a reconhecer os pedidos formulados. E com isso eu não sou prejudicado pela improcedência da ação civil pública.
Seguindo aqui, ó, olha o que acontece com a sentença da ação civil pública. Isso daqui pode vir a ser cobrado nas provas de concurso. Geralmente, na ação civil pública, eu tenho proferimento de uma sentença genérica. Quando a ação civil pública tutela direitos difusos, eu tenho lá o proferimento de uma sentença genérica. Concedo a todos aqueles que se enquadrarem nas situações versadas aqui na ação civil pública o direito ao recebimento de determinada quantia. Ou seja, reconheço o direito de todos aqueles que vierem a se enquadrar na situação discutida nos autos. O Poder Judiciário profere uma sentença genérica. Essa sentença genérica, ela precisa posteriormente de liquidação. Haverá posterior liquidação pelo titular do direito. Vejam que o sindicato, o Ministério Público do Trabalho ajuizaram a ação civil pública. Na petição inicial da ação civil pública, não há necessidade de se individualizar quem são os titulares. Não há mais a necessidade de individualização dos titulares do direito. Vejam que a sentença será genérica e lá na frente, na fase de liquidação, os titulares do direito aparecerão. Opa, eu sou titular do direito reconhecido pela ação civil pública, quero receber a quantia reconhecida pelo Poder Judiciário. Então teremos essa liquidação posterior pelo titular do direito. Além disso, ó, vamos aqui para a coisa julgada. O que acontece aqui com a coisa julgada? Pode ser que ela seja de improcedência por dois motivos e procedência também. Então nós temos duas situações clássicas aqui que podem ser abordadas pela banca examinadora sobre improcedência. A primeira hipótese de improcedência é improcedência por insuficiência de provas. Veja que o Poder Judiciário entendeu que não há provas suficientes para o julgamento, para a análise do pedido. E aí julgou improcedente por insuficiência de provas. Vejam que nessa situação não há formação de coisa julgada material. Não há formação de coisa julgada material, já que a pretensão pode ser levada novamente ao Poder Judiciário por meio de outras provas, com base em outras provas. Naquela ação civil pública não havia provas suficientes para o reconhecimento do direito. Não tenho coisa julgada material, apesar da improcedência, porque aquela pretensão pode ser levada novamente ao Poder Judiciário por meio de outras provas. Só que eu tenho também a improcedência por outros motivos. A improcedência por entender, por exemplo, o magistrado que não houve violação a direito daqueles trabalhadores. Aqui, o magistrado está reconhecendo que não há direito material, que não houve a violação do direito, como estava afirmando o legitimado da ação civil pública. Nessa situação, o que eu destaquei para vocês aqui? Nessa improcedência, há formação de coisa julgada material, apenas para os legitimados coletivos. Então, há formação de coisa julgada material apenas para os legitimados coletivos. Isso não vai prejudicar os titulares, que podem ir ao Poder Judiciário por meio de ações individuais. Então, eu, titular do direito, eu, autor individual, posso ir ao Poder Judiciário ajuizando a minha ação. Com base, julgando lá a ação civil pública, o Poder Judiciário não reconheceu a violação ao direito, mas ele pode vir a reconhecer na minha ação individual. Vejam que a ação civil pública, mesmo na improcedência, não vai prejudicar os titulares. Isso daqui
é o que a doutrina e a jurisprudência chamam de coisa julgada secundo eventum litis. Então, coisa julgada secundo eventum litis. Por último, procedência dos pedidos. Houve a procedência dos pedidos, reconhecimento da violação ao direito material que estava sendo discutido nos autos. Nós vimos no tópico anterior, no slide anterior, quando eu tenho a procedência da ação civil pública, eu tenho o arquivamento da ação individual que estava suspensa. Por que eu tenho o arquivamento da ação individual que estava suspensa? Porque, vejam, quando eu tenho procedência dos pedidos, eu tenho coisa julgada material, que vai beneficiar os titulares dos direitos. Então, por isso que eu tenho a coisa julgada material, que beneficia os titulares, não havendo mais necessidade de ter o trâmite ali das ações individuais que são arquivadas. E com isso nós fechamos o bloco aqui sobre a ação civil pública, destacamos os pontos mais comuns que podem ser objeto da sua prova trabalhista. E no próximo bloco nós vamos comentar alguns pontos sobre ação de consignação em pagamento.